Olá! Nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar com os Jupyter Notebooks acessando Data Frames em Spark, usando a API Data Frames, usando a API do PySpark, e vendo como isso é simples, como é uma solução bastante interessante trabalhar com Jupyter Notebooks para exploração iterativa de base de dados, para acesso à base de dados, e até mesmo para submeter alguns jobs para servidores em particular ou para clusters em particular. Para trabalhar com os exercícios aqui, eu abri um Jupyter Notebook. Essa instalação aqui já tem o pip install do PySpark, então ele tem o PySpark já instalado, e como nós já vimos em outras aulas, quando você acessa ele, quando você executa ele de modo local, o que você faz é rodar todos os componentes do Spark numa mesma JVM. Isso quer dizer que o executor, o driver program, todos vão estar rodando em cima da mesma JVM. Não vai ser um cluster, obviamente, mas ele vai estar rodando dentro do próprio computador. Para trabalhar com esses data frames, nós vamos usar dois datasets bastante simples, baseados em CSV, que estão aqui ao lado. Um desses datasets é um dataset que é basicamente uma exportação de um banco de dados de exemplo do MySQL, banco de dados de employees. Para quem já trabalhou com MySQL, para quem já viu isso dentro do MySQL, você tem um banco de dados de exemplo que trabalha com funcionários de uma empresa, tem os salários, tem dados cadastrais dos funcionários, tem os salários dos funcionários, os cargos que eles ocupam e coisas assim. E eu fiz uma exportação para um CSV, uma exportação simples, usando o padrão do MySQL para isso. E aqui estão as primeiras 1000 linhas, só para nós testarmos, dos dados dos funcionários, com o código dele, data de nascimento, o primeiro e último nome, o gênero e a data que ele foi admitido na empresa. Em outros CSVs, nós temos os salários, os cargos, depois nós vamos combinar esses CSVs para trabalhar de uma forma um pouco mais interessante, para fazer com que os data frames possam interagir entre si. E tem um outro data frame interessante também, que é baseado em dados do próprio IBGE, que é um pouco reduzido, os dados do IBGE são bem extensos, então aqui tem um data frame de municípios, o MUN CSV, também CSV, com o código do IBGE do município, duas variações do código, bem na verdade, a UF, o nome do município, a região, população, o porte dela, segundo os padrões que são usados pelo IBGE, se é capital ou não, então tem um flag de capital aqui em relação aos municípios, como o Porto Velho aqui que a gente está vendo. Uma concatenação do nome da UF mais o município, que para esse CSV em particular estava sendo usado. Eu deixei esses dados adicionais até para que a gente possa depois fazer com que os data frames que nós vamos usar usem somente os dados que nós precisamos. Você vai frequentemente trabalhar com datasets que tem mais campos do que você precisa, que você tem que combinar campos, tem que eliminar campos, filtrar campos, e essa lógica nós vamos seguir aqui também. De uma forma simples, então, nós vamos começar a colocar um pouco de código aqui, e sempre a gente começa com a importação do Spark Session do PySpark. Então, from PySpark.sql import Spark Session. Um ponto interessante é que a gente está usando a importação do Spark Session do PySpark.sql, e parece que ele vai dar acesso só ao que diz respeito à API da SQL do Spark, mas na realidade, como nós já também conversamos, o Spark Session acabou sendo aquela união de todos os contextos, de todos os ponteiros ambientais que acessavam os recursos do Spark, que antes nós tínhamos contexto, o Spark Context, depois tínhamos o SQL Context, tínhamos o Context para RDDs e coisas assim, e isso foi então agregado dentro do Spark Session. Ele acabou ficando dentro do PySpark.sql, porque essa foi a origem dessa classe. Eles preferiram provavelmente não retirar dali por conta de compatibilidade ou algo assim, mas o ponto interessante aqui é que o Spark Session funciona para todos, é o ponto de entrada para todos os recursos que você tem a partir de um cluster Spark, a partir das APIs do Spark, não é só de SQL. E aqui nós vamos definir a nossa Spark Session. Vamos usar o builder para isso, e aqui a gente define o app name, vamos colocar EX data frame 1, e a gente define quais são as configurações que essa app name vai ter
Então nós temos a configuração principal aqui dentro, que é dizer qual que é o Spark Master, que na realidade diz respeito a qual que é o master do cluster que você está se conectando para essa aplicação, que vai ser local. Então ele vai somente rodar um Spark dentro do espaço de memória da JVM, que essa aplicação também vai estar rodando, e a gente usa o get or create, porque basicamente só pode existir uma Spark Session definida pelo programa. Então se usa o get or create para ou criar uma nova Spark Session se não existe nenhuma, ou obter o acesso à Spark Session que já estava criada a partir desse script, a partir desse programa. Aquele padrão Highlander, there can be only one, você só tem uma aqui dentro. E agora finalmente nós vamos carregar os dados do Employees. Os dados do Employees vão ser carregados em cima de data frame, isso aqui está implícito dentro do Python, e para isso, apesar de existirem algumas maneiras diferentes de fazer isso, nós vamos usar uma das mais simples, que é a partir do Spark Session usar o read. E o read nós vamos usar o load com um caminho que está aqui local no meu computador, /home /leandro /documentos /datasets /employees employees 1000.csv. Mas você obviamente vai colocar isso dentro do local onde está o seu próprio arquivo gravado no seu sistema. Eu vou usar a barra aqui para quebrar, porque aqui dentro mesmo, uma vírgula aqui eu vou colocar uma vírgula e vou passar aqui dentro mesmo as opções. Você tem como colocar algumas opções também por métodos, mas no Python fica mais simples colocar as opções todas aqui dentro. E as opções são o format, que vai ser igual a CSV, o separador, apesar de que o padrão do separador já é a vírgula, eu vou colocar ela aqui só para que a gente tenha, você saiba onde colocar, se por acaso for diferente, for um ponto e vírgula ou for alguma coisa do gênero. Eu vou usar o infer schema, que vai ser true, para que ele tente descobrir quais são os tipos, tentei descobrir o esquema desse dataset a partir de uma avaliação inicial dos dados. O infer schema true, ele faz com que o carregamento desses dados seja um pouquinho mais demorado, porque bem na verdade ele vai tentar ele vai ter que ler um conjunto de registros iniciais para conseguir determinar quais são os tipos que estão ali dentro. Nem sempre o infer schema ele consegue buscar exatamente o que você esperava que ele trouxesse. Nós vamos ver isso aqui no esquema do Employees. Depois nós vamos ver como forçar um esquema em cima disso, o que acaba sendo aconselhável quando você já tem uma razoável certeza sobre quais são os campos. Ele acaba sendo mais interessante. E finalmente o header true, porque ele já vai obter os dados do header a partir dos headers, ou os dados do nome das colunas a partir do header que está colocado ali dentro. Vamos executar agora. Aí teve um erro aqui no true, no expect error. Eu coloquei uma barra aqui, acho que a barra entrou sem querer. Ele executou agora, isso quer dizer que nós temos o nosso employee já colocado. Na realidade eu devia ter colocado um show aqui. Vamos colocar um employees.show. Executar novamente, agora ele vai mostrar as primeiras 20 linhas que eu tenho dentro dos employees. Eu posso mudar isso aqui um pouquinho, eu posso colocar também, especificar quais linhas eu quero. Então quero só colocar 5 linhas. Ele vai carregar de novo, infelizmente, aqui, mas está rápido porque ele já está cacheado, provavelmente. Eu posso dizer quantas linhas tem, e tem mais um parâmetro no show que é o true, para que ele não crope o tamanho dos caracteres, se por acaso ele for maior do que você tem aqui dentro. E a gente pode dar uma olhadinha em qual foi o esquema que ele conseguiu buscar a partir dos dados que ele fez. Ele fez uma inferência em cima do esquema, e eu busco isso daqui em cima do... em cima do próprio... Ele virou em cima do que ele tem aqui dentro, então do employees, que é o dataset, eu posso buscar o print schema,
e ele me mostra o que ele conseguiu obter a partir da inferência. Então vejam que ele deduziu que o código do funcionário é integer, o resto é string, e o hire date também ele está colocado como string. Se você quiser trabalhar isso como data realmente, você tem que daí forçar um esquema em cima dele para que ele possa trabalhar. Mas o birth date também. Mas de resto os campos estão corretos e ele conseguiu determinar com clareza que o empno é um int inteiro, como seria adequado conhecer. E aqui a gente pode fazer uma série de buscas em cima disso, mas a gente pode buscar isso também a partir de um outro dataset, que é o dataset das cidades, dos municípios, que ele tem alguma facilidade um pouco maior para buscar essas informações, porque a gente já tem alguns campos que permitem alguns filtros, algumas buscas e algumas coisas assim. Então eu vou criar aqui uma nova célula, eu vou copiar isso daqui, só para ficar um pouco mais simples, e vou chamar de cidades, e os municípios estão num diretório acima, então fica um pouco mais fácil aqui para trabalhar, e ele é chamado de moon.csv. O resto das configurações é basicamente a mesma. Header true, o separador também é uma vírgula, nós temos todos esses aspectos, e uma vez que eu carrego, eu vou dar o cidades.show para vocês darem uma olhadinha com a conformação desse dataset que é trazido. Então ele carrega aqui. E agora tem aqui todos os dados, ele inclusive está agrupando aqui os dados dessa concatenação do município, nome do município mais OF, mas de resto ele busca todas as informações, ele traz um null aqui, onde os dados são realmente vazios, ele é uma vírgula sem espaço nenhum, então não tem espaço, não tem nada, ele traz como null, esse é o comportamento padrão dele, e a gente pode ver também qual que é o esquema que ele conseguiu deduzir a partir disso. Então cidades.print schema, nós temos aqui como string aquela concatenação, os dois códigos diferentes do IBGE vieram como integer, a população veio como integer também, a população inteira claramente, e o resto dos dados vieram como string. E aqui dentro das cidades, a gente pode trabalhar de uma forma um pouco diferente, a gente pode buscar algumas coisas específicas a partir do que nós temos, como por exemplo buscar quais são as principais cidades. Esse conjunto de campos aqui está muito grande, né? Então eu posso colocar esse conjunto de campos, eu posso buscar um subconjunto dos campos que eu quero para um outro dataset, então eu posso criar um dataset, um outro data frame chamado cidades reduzida, que vai ser igual ao dataset original que eu tenho, cidades, só que agora eu vou fazer um select, que vai ser uma projeção em cima dos campos só que eu quero. Então coloco um select, e aqui dentro eu digo quais campos eu preciso, que nós podemos buscar aqui pelo print schema que nós temos. Então eu posso buscar o nome da cidade, a UF, o porte e talvez a população. E quando eu faço essa transformação em cima do data frame de cidades, eu coloco os dados de cidades, eu não mexo com os dados de cidades, eles são imutáveis, e eu crio um novo data frame chamado cidades reduzida com essas novas informações, com esse subconjunto de colunas que eu tenho ali dentro. O data frame cidades continua como ele estava. Eu sempre, com cada operação de transformação que eu faço, eu crio um novo data frame para armazenar essas informações. O fato dele ser imutável traz algumas vantagens, isso também é bastante conhecido em outros frameworks de Big Data, para que os dados que você coloque, que você comece a trabalhar, as alterações não sejam feitas dentro deles mesmos, porque esse dado pode ser, além de ser muito grande, pode estar distribuído em partições ao longo de um conjunto grande de nós dentro de um cluster. Então é preferível que ele crie um novo repositório com essas novas informações. É evidente que isso vai usar mais espaço, mas tem uma justificativa em termos de desempenho, principalmente quando você pensa em cluster. Tudo é mais simples quando a gente pensa em rodar isso na nossa própria máquina, mas é bom lembrar sempre que o Spark é uma ferramenta prevista para rodar
em centenas ou milhares de máquinas para resolver problemas que podem ser bem grandes. Então é por isso que algumas características são assim. Então eu tenho cidades reduzida, ponto show. E agora eu tenho um outro data frame baseado no primeiro, que tem somente esses dados aqui. Os dados são copiados para o meu data frame de cidades reduzida. Não há uma ligação entre eles. Se eu alterar os cidades, se eu apagar ou carregar novamente, ele não vai alterar o que o cidades reduzida tem, porque ele já foi determinado dessa forma. Além dessas projeções, eu posso fazer filtragens e algumas agregações aqui dentro com operações que são bastante conhecidas em termos de processamento de informações, de tratamento de dados, que começam a já nos levar a pensar em usar alguma coisa como SQL aqui dentro. Então nós vamos criar uma outra célula aqui dentro e vamos criar um outro data frame chamado cidades grandes. E os cidades grandes vai ter todos os dados, todas as colunas, né, do data frame de cidades, mas com municípios acima de, a gente pode colocar aqui como um parâmetro, 500 mil habitantes, que são municípios grandes. Na realidade, o porte de cidade grande para o IBGE acho que é acima de 100 mil. Dá uma olhadinha aqui. Tem aqui de Paraná que tem 116 mil e já é considerada grande. Isso quer dizer que talvez para o IBGE cidade grande é acima de 100 mil habitantes. Vamos usar essa mesma lógica aqui dentro. E vamos colocar a partir dos cidades. E vamos usar o método filter. Na verdade, eu tenho uma série de métodos aqui disponíveis. Você pode dar um tab e ver os vários, e os métodos são bem sugestivos, né? O AGG para uma agregação, um count aqui colocado, describe, distinct, drop, para você provavelmente retirar colunas, o filter, que foi citado agora há pouco, group by. Então tem uma série de join, limit, então tem uma série de métodos aqui que são bastante conhecidos em termos de nome. O que a gente vai fazer aqui é fazer um filter, na realidade, que vai filtrar os campos aqui dentro. Ele tem um método where também, com uma sintaxe um pouquinho bastante semelhante. Nós vamos usar o filter, que acaba sendo bem conhecido. Eu vou ter que filtrar em cima de um campo do data frame de cidades. Então eu defino que eu estou usando um campo de cidades, e o campo que eu vou usar é a população. Defino dessa forma, com a definição de um subconjunto, de um conjunto dos campos aqui dentro. E eu digo que a população tem que ser maior do que 100 mil habitantes. Aqui está 100 mil. Agora, a partir desse enter, quando eu executar essa célula, o data frame cidades grandes vai ter somente as cidades que são colocadas aqui dentro. Se eu der um cidades grandes.show, a gente pode executar aqui para ver. Então agora a população de todas as cidades que nós vemos aqui é 116 mil, 400 mil, 300 mil. E a gente pode tentar saber quantas cidades grandes existem aqui fazendo um count. Então número vai ser igual a cidades grandes ponto count. Print número, e a gente percebe que nós temos 283 cidades grandes no Brasil, levando em conta que esse dataset tem todos os municípios do Brasil, que são mais de 5.500 deles. É um número bem pequeno de cidades acima de 100 mil habitantes. Eventualmente quem mora em grandes metrópoles acha que nós temos um número grande de cidades de tamanho maior espalhadas pelo Brasil. Na realidade é um número muito pequeno comparado com o número gigantesco de municípios que nós temos num país que também é basicamente continental. E além disso daqui, nós podemos começar a fazer algumas outras agregações aqui dentro, como tentar, eu vou criar uma cidade um pouco maior aqui. Eu vou criar cidades GG, cidades enormes. São cidades realmente grandes, que vai ser basicamente a mesma coisa, cidades. Eu vou fazer uma composição aqui dentro, porque eu vou trazer somente uma parte das
dos campos. Então vou fazer um select aqui. Eu vou trazer o código IBGE, que é um dos códigos que eu tenho ali dentro. E os outros campos que são interessantes, que é o F, o nome, a região, a população e o porte. E esses campos todos aqui vão ser colocados, filtrados, também usando o mesmo tipo de filtro que nós usamos na opção passada. Então, vamos usar o filtro aqui, com os cidades, população, e agora maior do que 1 milhão. Então, esse é o número maior de cidades que nós temos aqui. Número enormes vai ser igual a cidades enormes ponto count, print número enormes. E a gente pode ver um pouquinho das cidades aqui, acho que são poucas delas. Ponto show. IBGE, filter, população maior, acho que está correto, vamos ver aqui. São 15 na realidade, não chegou nem a dar um número de limite do show, que são 20, se você não colocar parâmetro nenhum ele usa 20 como padrão. Então são realmente poucas cidades, são só 15 cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes aqui no Brasil. E a gente pode fazer mais operações, tem um conjunto grande de operações aqui dentro. Eu vou colocar um exemplo somente de uma delas aqui, que é um exemplo que mostra uma agregação, de, por exemplo, em cima do dataframe de cidades, não do dataframe dos outros reduzidos, para que a gente possa ver, por exemplo, qual é a população dividida por região. Então a região é bastante padronizada, esse dataset está bem padronizado, apesar de que nós temos um campo para definir a região string, isso pode ser potencialmente perigoso, mas ele está bastante padronizado, então a gente pode criar em uma opção de código aqui, uma agregação que vai mostrar quais são a soma do campo população dividido, agrupado por região. Quando a gente fala dessa forma, a gente já começa a montar a cláusula, um comando select na cabeça, mas dá para fazer isso daqui também com os data frames, com os métodos que tem aqui, porque nós temos um método groupBy. E o método groupBy, ele precisa saber com qual campo você vai utilizar. Da mesma forma que no filtro a gente usou aquela definição de o data frame e qual é o campo que você quer, que nós fazemos a mesma coisa. Então é cidades, região, e isso aqui vai agrupar, e dentro disso nós criamos uma agregação que vai trazer, e a sintaxe é um pouco diferente agora, o campo população, e a operação de agregação vai ser o sum. Ele já começa a ficar um pouquinho, uma sintaxe um pouco mais obtusa do que uma sintaxe que nós teríamos com o comando SQL simples, mas por outro lado a sintaxe é bastante comum em programação funcional, então você tem grupos de diferentes data science que usam isso de forma diferente. E eu não vou nem definir isso daqui, não vou nem colocar isso daqui em um outro data frame. Na realidade ele vai criar um novo data frame, mas eu vou deixar ele anônimo e só vou dar um show aqui. Ele já vai criar, fazer essa agregação e vai mostrar para mim na tela, se tudo estiver certo. Perceba que ele está demorando um pouquinho mais de tempo, mas trouxe o resultado para nós. Esse tempo é um tempo equivalente ao que nós teríamos provavelmente em um banco de dados relacional, porque nós temos um conjunto pequeno de campos, pouco mais de 5.000 campos, perdão, registros, pouco mais de 5.000 registros. À medida que nós começamos a trabalhar com um número maior de registros, a tendência é que o Spark comece a ter um desempenho maior em várias das operações do que um banco relacional.
Quando isso se traduz em clusters, isso fica mais evidente ainda, então você começa a ter um ganho maior, porque os clusters em Spark têm uma escalabilidade maior do que clusters de bancos de dados, principalmente relacionais, mas mesmo assim você consegue ter uma visão bastante boa de como ele vai funcionar aqui. Bom, isso aqui é só para dar uma pequena introdução a como os data frames são tratados dentro do Spark, e também do carregamento de CSVs bastante simples. Da mesma maneira que você carrega um CSV, você pode carregar um JSON também, o comando é muito parecido, a exceção feita a mudança do formato para um JSON. Ainda tem alguns conceitos relativos a como que nós fazemos a colocação do esquema dentro disso, e claro que nós temos bem mais métodos a serem aplicados, que podem ser aplicados dentro do data frames, que vão fazer diferentes operações aqui, tornar esse processamento bastante simples. E os data frames também podem ser exportados, você tem um writer data frames para gravar eles, tanto em arquivos CSV quanto JSON, quanto também em tipos de arquivos mais específicos para Big Data, como Parquet, Orc e outros tipos mais que são úteis em algumas situações, como Parquet para dados colunares e coisas assim. Bom, era essa a introdução. Espero que tenham visto bem como isso funciona e como é simples trabalhar com os data frames aqui. E até a próxima. Obrigado.